Olá, alunos do sétimo ano, A e B, da Escola Interativa, bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, ao nosso conteúdo sobre liderança, né, e direitos humanos. Vocês têm percebido que é um assunto que você pode perguntar assim, professor, mas qual que é a relação desse assunto com o ensino religioso? Vejam só, a questão dos direitos humanos, talvez não com esse nome, né, mas as religiões têm um cuidado muito grande com os direitos humanos. E, além disso, as religiões têm um cuidado com a preservação da vida humana, um cuidado com a vida, e esse cuidado deve ser sempre muito bem trabalhado entre as pessoas. Então, quando uma religião faz uma defesa da vida, faz uma defesa da dignidade que uma pessoa deve ter em sua existência, é um pouco também de relação de direitos humanos, né? Direitos humanos não ficam isolados a um pensamento único e exclusivo de, de problemas e de situações que surgem com problemas, né? Mas são direitos que devem ser assegurados a todas as pessoas, né? Então, eu quero que vocês me acompanhem. Hoje, acho que nossa sala vai ser um pouquinho mais curta de conteúdos aqui, mas me acompanhem aqui, por favor, nos nossos slides, né? E vejam só uma coisa aqui. Bom, vejam, na aula passada, nós falamos um pouco, né, sobre a história dos direitos humanos, né, falamos o conceito e depois a história de direitos humanos. E, além disso, nós também, eu indiquei para vocês aqui dois filmes sobre a Segunda Guerra Mundial que podem muito bem ajudá-los nessa compreensão também de todos esses acontecimentos da Segunda Guerra e que envolvem a questão de direitos humanos. Vocês sabem, pela história, os direitos humanos eles nascem justamente num contexto pós-Segunda Guerra Mundial. E por que justamente num contexto pós-Segunda Guerra? Né? Que é um contexto de desvalorização da pessoa humana, é um contexto de humilhação, de derrota, de perda para alguns países, mas deveria ser reconhecida a dignidade de todas as pessoas, independente de suas crenças, de suas ideias, né, suas concepções, deve sempre ser reconhecida a dignidade para toda e qualquer pessoa. Agora vejam só, vamos hoje falar sobre como acontece justamente essa promoção dos direitos humanos, né? Como que essa promoção está acontecendo? Em 2018, praticamente 2 anos, né, em 2018, em dezembro de 2018, há quase 2 anos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 70 anos. 70 anos. Parece algo tão antigo, mas se formos pensar, é recente ainda. E seria interessante nós pensarmos, né? Nesses 70 anos, o que mudou? Qual foi a evolução humana em relação à sua dignidade, aos seus direitos? Qual foi a evolução, qual foi o ganho da humanidade em relação a isso nos últimos anos? É algo realmente a ser pensado, a ser refletido, certo? Então, em 2018, no mês de dezembro, a declaração completou 70 anos. Contudo, muitos dos direitos que ela prevê ainda não são garantidos na prática. É dever dos governos dos países que assinaram a declaração proteger e promover os direitos humanos dos seus cidadãos e cidadãs de maneira que todas as pessoas tenham uma vida digna. E aí, nós poderíamos fazer a seguinte reflexão, sem nenhum tipo de viés político, econômico, ideológico, mas apenas de olharmos para a situação ao nosso redor, seja no Brasil, seja nos países da América do Sul, no mundo todo. As lideranças políticas e sociais hoje estão trabalhando pela promoção desses direitos fundamentais, direito à vida, direito à propriedade, direito à educação, direito à saúde, né? Ou apenas em épocas que lhes são convenientes, né? Seja época eleitoral, seja qualquer tipo de época, em qualquer país. Como que está acontecendo isso de fato nos nossos países? Né? Como que isso tem acontecido? A vida humana está sendo preservada ou está sendo vilipendiada? Né? Está sendo corrompida, está sendo prejudicada? É importante nós
sabermos disso. Por isso que nós trazemos para a reflexão da aula de ensino religioso, por exemplo, isso também poderia entrar numa aula de filosofia, numa aula de sociologia, por isso nós trazemos justamente esta reflexão relacionada à promoção dos direitos humanos. A primeira coisa necessária para se promover esses direitos é conhecê-los, né? Saber que eles existem, saber que há uma história por trás deles, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse bimestre nas nossas aulas, né? Vejam só esta tirinha, né? Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Se não me engano, esse é o primeiro direito, não é? Lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos trabalhar em cima disso. É uma tirinha, né? Algo mais lúdico, ilustrativo, mas que nos ajuda também. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Essa liberdade de nascimento das pessoas, essa liberdade de vida, né? Hoje, ela será que está sendo respeitada? Será que hoje está sendo realmente cuidada por líderes, por tradições, por políticas, por religiões também? E é interessante notarmos, né, as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Onde foi que nós erramos? Onde foi que nós deixamos de permitir que isso de fato aconteça? Esta igualdade de direito e de dignidade, né? São dotados de razão e consciência. Isso é um atributo aí que já nos distingue dos outros seres, né? A razão e a consciência. Como nós falávamos no bimestre passado, o ser humano é livre, mas é o único ser vivo que sabe que é livre. Os outros seres não sabem. Não sabem porque não têm uma capacidade racional. Por isso não sabem, né? Então, os seres humanos, eles são dotados de razão e de consciência. E essa razão e essa consciência permitem que nós saibamos onde estamos errando em relação aos direitos, à dignidade e à liberdade das pessoas. Então, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Esse espírito fraterno, a gente escuta a palavra fraterno, pensa, é em relação à igreja. Não, não. Vamos esmiuçar o que a palavra fraternidade significa. Fraternidade vem de fraterno, vem de frater, em latim, que significa irmão. Então, trabalhar, agir em uma fraternidade é uma irmandade. Então, a relação que deve existir com as outras pessoas é uma relação de fraternidade, uma relação de irmandade, né? Existem diferenças? Muitas, muitas. E ainda bem que existem essas diferenças. Mas as diferenças também existem para que as pessoas compreendam e entendam que devem também agir em fraternidade umas com as outras. Isso é bem importante. Agora, os direitos humanos, eles têm uma promoção também em relação à arte, né? A arte tem uma relação bem próxima com os direitos humanos na questão da sua promoção, que eles podem ser feitos através de mídias, de filmes, de obras de arte, de textos, né? De fotografias, das mais variadas formas. Então vejam só, não só os governos têm a responsabilidade de promover os direitos humanos. Qualquer pessoa pode e deve ser promotora desses direitos e ajudar a fiscalizar se eles estão sendo respeitados. Isso favorece uma sociedade melhor para se viver. Promover os direitos humanos significa agir conforme valores e princípios éticos, como o respeito, solidariedade, fraternidade e a justiça. Também é preciso combater e denunciar as violações a esses direitos em situações de preconceito de qualquer ordem, como o racismo, o machismo, a intolerância religiosa, a desigualdade social e a própria injustiça. Então nós vemos que
os direitos humanos ocupam um espaço privilegiado também de promoção dentro da própria arte. A arte vai ajudar que as pessoas vivam esta promoção, vivam e busquem um sentido para esses direitos também. E aqui trago um exemplo do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, muito conhecido mundialmente por seus trabalhos, né? O Sebastião Salgado é um dos artistas brasileiros que faz o seu trabalho também um instrumento de promoção dos direitos humanos e de denúncia das suas violações. O Sebastião Salgado, nós vamos ver algumas fotografias dele, ele se destaca porque ele procura sempre as fotografias no estilo preto e branco. E, geralmente não são de pessoas sorridentes, felizes, alegres, mas são de realidades. E aí a realidade pode mostrar um momento de alegria, como também um momento de tristeza, um momento de denúncia, né? Então, nas obras do artista, são retratadas situações de desespero, fome, tristeza, mas também de luta, de trabalho e de alegrias vividas por pessoas das mais diferentes partes do mundo. Então, vocês veem como a arte ela pode expressar situações, né, de desespero, de fome, de tristeza e também de luta por dignidade, de luta por direitos, de luta por liberdade, como acontece, né? Então, a obra dele é voltada para isso. Aqui temos uma imagem, uma fotografia dele chamada, se não me engano, não seria bem imigrantes, né? Refugiados, acho que seria o nome. Nós vemos duas pessoas em realidades que estão, talvez, indo para outros contextos políticos, sociais, para outros países. Né? E o Sebastião Salgado não usa uma maquiagem em suas fotografias. Ele fotografa da forma como é e pronto. E isso é interessante de nós notarmos também, né? Aqui uma outra imagem também de pessoas habitando, morando em campos, né? Um relato de pobreza que nós vemos aqui, nessa fotografia do Sebastião Salgado, e ele fotografa com uma naturalidade muito grande, ou seja, da maneira que é e pronto. Não é a sua forma de fotografar, a maneira como acontece e pronto. Isso é bem interessante de nós notarmos também. E essa imagem de crianças, né? A criança do meio ali está um pouco assustada, parece, e nós vemos que ele retrata muito bem a realidade na qual ele está inserido, né? Isso é importante. Por fim, direitos humanos pela educação. Então, a educação, seja formal, ou seja, nas escolas, ou seja, informal, com leituras, debates, grupos, educação popular, entre outros, a educação, galera, sempre vai ser uma área privilegiada para que nós possamos aprender e viver os direitos humanos. Porque, primeiro, que a educação em si própria, né, em si mesma, a educação já é um direito humano fundamental, que está previsto na declaração. E os países, em suas leis, também já colocam a educação como um direito fundamental. Só que, ao mesmo tempo, ela é considerada um meio de garantia e divulgação dos direitos humanos. Então, a educação é um direito e é uma forma de se divulgar também os direitos humanos que existem e que acontecem aí ao redor do mundo, ok? Então, para hoje, é isso que eu quero trazer para vocês. Me acompanhe no Classroom aqui, por favor. Tarefa 03 dessa semana, desse bimestre, qual que é a nossa tarefinha? Entre aqui, coloque o seu nome, turma, sétimo A, sétimo B, e aí responda a questão número 1. Leia com atenção a tirinha abaixo, nós já lemos na aula, acabamos de ler essa tirinha, né? E responda às seguintes questões. Letra A. Qual a relação entre o conteúdo da tirinha e o tema abordado nas últimas aulas, o tema sobre os direitos, né? Sobre a liderança humana, sobre a liderança religiosa e direitos humanos? E letra B. A qual direito humano a tirinha se refere? Aí você responde. Você pode responder letra A e colocar a resposta, letra B a resposta, ou pode fazer um texto também, uma resposta única, que satisfaça as duas questões, tá bom? Tem que responder as duas questões, senão não terá a nota completa da tarefa. Beleza, pessoal? Então, quem está ainda com débitos, com dúvidas, né, me procure, converse comigo, nós vamos resolvendo isso. Quem está devendo atividades, por favor, responda lá as tarefas e não se esqueça também de responder a chamada da aula dessa semana, tá bom? Ficamos por aqui, um grande abraço, até a próxima aula e até mais.